Em preparação para GoFest 2025, meus amigos, a gente vai ter uma semana muito cheia no Pokémon GO, com muita raid lendária, muita rotação de lendário. Então nessa semana a gente vai ter guias completos de todas as raids lendárias que vão acontecer aqui nesta semana, tá? As primeiras raids lendárias a gente vai ter aí os 3 primeiros Regis que foram lançados no universo Pokémon: Red Steel, Red Ice e Red Rock, né? A gente tem uma utilidade muito boa para eles no PVP, e no vídeo de hoje eu vou passar um guia completo desses 3 gigantes aí, tá? Fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos começar falando do Red Rock aqui, meus amigos, e as datas de todos eles são as mesmas, tá? Na segunda-feira, no dia 23 de junho, vai estar os 3 aparecendo nas raids aí, e no dia 27 de junho, eles voltam junto com todos os outros Regis que eu vou apresentar durante essa semana pra você. Sempre começando às 10 horas da manhã e encerrando às 10 horas da manhã do outro dia, tá? Então, bem interessante isso daí, tá bom? Vamos falar das fraquezas do Red Rock, que é tipo pedra puro, né? Pelo nome aí você já deduz. Ele tem fraqueza simples aí ao tipo lutador, grama, terra, aço e também aquático, tá? Dá pra fazer com 3 pessoas com os Pokémon level 50, 4 pessoas com os Pokémon level 40 e 5 pessoas com os Pokémon level 30, tá? O level do Pokémon é aquele arco, né? O nível do Pokémon é aquele arco que tem na cabeça do Pokémon. Você não consegue ver assim mais ou menos a olho nu, mas quando o Pokémon já começa a pedir doce GG pra dar power up nele, pra fortalecer, ele já tá mais ou menos ali no nível 40 ou superior, e quando ele pede 6.000 de Stardust pra fortalecer, ele tá no nível 30, 30 e poucos lá, ou um pouco superior antes do 40, é claro, tá? Você consegue ver o IV do seu Pokémon certinho com o aplicativo do Pokédine, e se você usar esse aplicativo ou o aplicativo do PokéRaid, você consegue organizar raids aí na sua cidade. Você convida a galera de fora pra fazer com você essas raids, você usa passe presencial, ou o contrário, você pode entrar em outras salas ao redor do mundo que treinadores criarem nesses aplicativos. É muito bom pra quem não tem amigos aí, não tem com quem jogar. Esses aplicativos ajudam demais e muita gente já me agradeceu aqui. Se você não tem, faça raids lendárias com esses aplicativos, eles não dão ban não, tá? Seguindo aqui com as informações, pessoal, o Red Rock, o 100% sem influência no clima é 1784 e com influência no clima é 2230. O clima que deixa ele bufado é o clima de parcialmente nublado, tá? Vou deixar na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante aí do nosso querido Choquito, muito legal. Eu gosto muito do Red Rock, principalmente do brilhante dele, acho bem interessante, né? É o meu Reg preferido desses 3 primeiros, então muito legal. Lembrando aqui, eu só vou falar isso uma vez no vídeo, tá, pessoal? A chance de Shine em qualquer raid lendária gira em torno uma média de 1 a cada 20 mais ou menos, tá? Então fica atento aí pra você tentar pegar o Shine desses Regis que estão voltando no jogo aí. Lembrando também, outra coisa bem interessante aqui: todos os Regis capturados nessa semana vão vir com os golpes de legado, tá? Então, muito interessante isso daí, tá? Qualquer raid que você fizer, eles já vão vir com golpe de legado assim que você capturar. E o Red Rock vai estar recebendo aí, vai estar vindo, né, com o golpe terremoto assim que você capturar ele. Vamos falar agora, pessoal, dos melhores Pokémon pra você bater nessas raids aí. Lembrando que eu sempre falo aqui, ó, 3 Mega Evoluções, e eu tô contando a fusão como Mega Evolução também, que é um Pokémon mais difícil de ser conseguido, né? 3 Sombrosos e 14 Pokémons normais pra ficar democrático pra todo mundo. Mas lembrando que se aparecer um Pokémon normal e ele já tem Sombroso no jogo, obviamente o Sombroso também vai ser útil, tá? Então fica atento aí pra você pegar todas as dicas aqui, tá bom? Começando aqui, pessoal, com o melhor counter pra essas raids de Red Rock é o Necrozma fundido com Solgaleo, né, que é a forma Duskmane aí, com garra de metal e ataque solaraço. Primal Groudon aparece na sequência com tiro de lama e lâmina abissal. Lâmina abissal é golpe de legado do Groudon. Mega Lucario é o próximo com palma da força e aura esférica. Palma da força é golpe de legado do Lucario. Groudon sombroso volta aqui na sequência com tiro de lama e lâmina abissal. Temos também o Metagross sombroso com soco projétil e meteoro esmagador. Meteoro esmagador é golpe de legado
legado do Metagross. Landorus na forma Therian aparece depois dele com Tiro de Lama e Tempestade Saibrosa. Tempestade Saibrosa é golpe de legado do Landorus. Garchomp Sombroso é o próximo com Tiro de Lama e Poder da Terra. Poder da Terra também é um golpe de legado do Garchomp. Groudon volta na sequência aqui com Tiro de Lama e Lâmina Abissal, agora a forma normal dele, né? Terrakion é o próximo aqui, pessoal, com Chute Duplo e Espada Sagrada. Espada Sagrada é golpe de legado dele. Metagross normal aparece depois dele com Soco Projétil e Meteoro Esmagador. Shaymin na forma Céu é o próximo com Folha Mágica e Nó de Grama. Temos também, pessoal, nosso querido Keldeo aí com Rasteira e Espada Sagrada. Zarude é o próximo com Chicote de Vinha e Chicote Poderoso. Temos também o Decidueye Hisui com Folha Mágica e Aura Esférica. A Kartana aparece na sequência com Folha Navalha e Lâmina de Folha. Temos o nosso querido Garchomp normal aqui, né, com Tiro de Lama e Poder da Terra. O Kyogre aparece na sequência com Cachoeira e Pulso Original. Pulso Original é golpe de legado do Kyogre. Machedo é o próximo com Contra-Atacar e Corpo a Corpo. Depois temos aqui o Lucario com Palma da Força e Aura Esférica. A gente fecha nossa lista de counters aqui com o Landorus na forma encarnada com Tiro de Lama e Poder da Terra. O Regirock, pessoal, é um monstro na Ultra Liga. É um excelente Pokémon, tá? Dá pra montar um time muito competitivo com ele na Ultra Liga com Mirar, Gume de Pedra e Explosão focalizada, tá? É claro que aquele IV ali de ataque mais baixo é o ideal pra ele, mas você não vai conseguir pegar esse IV nas raids. O IV mínimo de qualquer raid, qualquer pesquisa aí que você capture os Pokémon é 10, 10, 10. Esse IV de ataque mais baixo você consegue fazendo troca com seus amigos, tá? Claro que se você não joga PVP com tanta frequência assim, não é um expert, você não vai se importar tanto assim com a IV e também não faz tanta diferença se você não for hardcore. Caso você queira entender melhor sobre por que esses IVs que são assim meio quebrados, eu tô deixando um vídeo aqui em cima no card para você assistir. Eu já expliquei tudo o porquê disso lá nesse vídeo que tá maravilhoso, tá? Outra coisa, pessoal, como eu falei para vocês, o Regirock é um monstro na Ultra Liga e eu estou recomendando dois Pokémon muito interessantes aqui para você utilizar como time recomendado com ele na Ultra Liga. Você vai usar ele com o Dusknoir e com o Malamar. Todos esses Pokémon eu vou deixar no primeiro comentário fixado com todos os golpes deles aí e os IVs também, tá? Então, Malamar e Dusknoir, o Regirock, ou ele vai ser o primeiro do seu time, o famoso lead, ou ele vai ser o safe switch, né? Pra quando você tiver uma desvantagem, assim que começar a partida, você trocar pra ele. Você usa o Regirock ou de lead ou de safe switch, tá? Então aí o Malamar fica pra closer, né? Pra o último Pokémon, e aí o Dusknoir você pode inverter os papéis com o Regirock, tanto de lead quanto de safe switch também, tá? Então fica a seu critério, como eu falei pra vocês, todas as artes no link do primeiro comentário fixado. O próximo gigante aqui, pessoal, é o nosso querido Jelly do Regice, né, que tá nas mesmas datas dos outros aí, né, dia 23 e dia 27 de junho aí, eles aparecem juntos, né. Como ele é do tipo gelo, pessoal, ele tem 4 fraquezas simples aí, ao tipo lutador, fogo, pedra e aço, tá? Dá pra fazer com 3 pessoas com os Pokémon level 50, 4 pessoas com os Pokémon level 40 e 5 pessoas com os Pokémon no level 30, tá? E é claro que eu vou mostrar pra vocês que o 100% sem influência do clima do Regice é 17,84 e com influência no clima é 22,30. O clima que deixa ele bufado é o clima de neve, né? Vou colocar na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Regice. Eu quero saber se você consegue fazer essa diferenciação. É muito difícil, não muda praticamente nada. É um shiny que eu não gosto, eu detesto ele, pra ser sincero, porque ele fica levemente mais claro na versão brilhante, o que não faz o menor sentido ter essa diferença tão pouquinho aí, tá? Tem gente que gosta, mas eu particularmente não gosto, acho o shine dele bem dispensável. Vamos falar dos melhores counters aqui pro Regice, começando com o Duskmane Necrozma aqui, né, com Guard Metal e Ataque Solaraço. Mega Lucario com Palma da Força e Aura Esférica é o próximo. Depois temos o Mega Charizard Y aí com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Metagross Sombroso é o próximo com Soco Projétil e Meteoro Esmagador. Reshiram aparece na sequência com Presas de Fogo e Chama da Fusão. Chama da Fusão é golpe de legado do Reshiram. Moltres Sombroso é o próximo com Chama Furacão e Superaquecimento.
Hitran Sombroso aparece na sequência com Chama Furacão e Tempestade de Magma. Tempestade de Magma é golpe de legado Hitran. Metagross normal é o próximo com Soco Projétil e Meteoro Esmagador. Temos também o Keldeo aqui, pessoal, com Rasteira e Espada Sagrada. Terrakion é o próximo com Chute Duplo e Espada Sagrada. Volcarona aparece na sequência com Chama Furacão e Superaquecimento. Depois dela temos o Blacéfalon aí com Incinerar e Fogo Místico. Victini é o próximo com Ataque Rápido e Criação V. Lucario na forma normal aparece na sequência com Palma da Força e Aura Esférica. Temos também, pessoal, o Moltres na forma normal agora, né, com Chama Furacão e Superaquecimento. O Chandelure com Chama Furacão e Superaquecimento é o próximo. Depois dele vamos ter aqui o Marshadow com Contra-Atacar e Corpo a Corpo. O Hitran normal, né, volta aqui agora com Chama Furacão e Tempestade de Magma. A Delphox é a próxima com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. A gente fecha a nossa lista de counters aqui com Dialga na forma Origem aqui, né, com Garra de Metal e Cabeça de Ferro, tá? Ao contrário dos outros dois, pessoal, não vou recomendar o Red Ice aqui, porque ele não é bom no Pokémon GO, tá? Nem pra PVP, nem pra bater em raids. Então vamos pular pro próximo aqui, que é bem mais interessante, que é o Registeel. Falando agora, pessoal, do Registeel, esse gigante de aço vai estar nas mesmas datas aí dos outros Regis aí, né, do dia 23 e 27, e ele é tipo metal puro, por isso ele tem 3 fraquezas simples ao tipo lutador, fogo e terrestre, tá? Dá pra fazer com 3 pessoas com os Pokémon level 50, 4 pessoas com os Pokémon level 40 e 5 pessoas com os Pokémon level 30, tá? O 100% sem influência no clima é 13,98 e com influência no clima é 17,48. O clima que deixa ele bufado aí é o clima de neve, né? Ele é um pouco mais defensivo do que os outros dois aí, então toma cuidado pra tá fazendo ele aí, tá bom? Vou deixar na tela pra você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante. Ele troca o tom de prata por um tom esverdeado. Eu gostaria que o Shine do Registeel fosse dourado, aí seria maravilhoso, mas infelizmente ele não é. Apesar de que ele muda bastante, né? O verde é totalmente diferente da cor prateada anteriormente, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto tanto assim, né? Mas vamos falar de counters agora pro Registeel aqui, é claro. Vamos começar com o melhor Pokémon para essas raids aqui, né, que é o Primal Groudon aí, né, com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Mega Lucario é o próximo com Palma da Força e Aura Esférica. Temos também o Mega Charizard Y aqui com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. Groudon Sombroso aparece na sequência com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Chandelure Sombroso é o próximo com Chama Furacão e Superaquecimento. Temos também o Reshiram aqui com Presas de Fogo e Chama da Fusão. Hitran Sombroso aparece na sequência com Chama Furacão e Tempestade de Magma. Landros na forma Therian é o próximo com Tiro de Lama e Tempestade Saibrosa. Temos também o Blacéfalon aqui, pessoal, com Incinerar e Fogo Místico. Na sequência vamos ter o Terrakion aqui com Chute Duplo e Espada Sagrada. Depois dele vem o Groudon normal aqui, né, com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Chandelure volta aqui, né, na forma normal agora com Chama Furacão e Superaquecimento. Lucario normal é o próximo com Palma da Força e Aura Esférica. Volcarona é a próxima aqui, né, com Chama Furacão e Superaquecimento. Temos também o Keldeo com Rasteira e Espada Sagrada. O Hitran é o próximo com Chama Furacão e Tempestade de Magma. Marshadow aparece depois dele com Contra-Atacar e Corpo a Corpo. O Garchomp aparece na sequência com Tiro de Lama e Poder da Terra. Delphox é a próxima com Chama Furacão e Queimadura Explosiva. A gente fecha a nossa lista de counters aqui com o Skeledirge com Incinerar e Queimadura Explosiva. Queimadura Explosiva é golpe de legado aí do Skeledirge, tá, pessoal? Como eu falei e adiantei anteriormente, pessoal, o Registeel é muito forte, principalmente na Ultra Liga, tá? Na Grande Liga ele caiu um pouco aí, não acho tão interessante, mas na Ultra Liga ele é muito útil aí com Mirar, Canhão Zap e Explosão Focalizada. Canhão Zap é o golpe de legado que ele vai estar recebendo nas raids aí, assim que você capturar ele, tá? Então não se preocupe, não precisa gastar TM Elite. Caso você use um Registeel capturado nessas raids, já vai vir com esse golpe de legado, tá? Sugestões de time aí, né? Uma sugestão muito legal de companheiros de time pra Ultra Liga com Registeel, tá? Você pode usar o Gelicente, pessoal, e também o Dusknoir. O Dusknoir, eu já falei dele anteriormente, e aquele mesmo
mesmo esquema. Ou o Raze Steel, ele é lead, ele é primeiro do seu time, ou ele é safe switch, tá? E aí você vê o que ele vai servir no seu time e alterna os outros dois para o uso, tá? Outro Pokémon que pode ser safe switch é o Jellicent, ele cobre muita coisa, cobre muita fraqueza, então bem interessante também. Como eu falei para vocês, todas as artes estão no primeiro comentário fixado aí para você montar o time muito forte para outra liga com esse gigante de aço. Não esquece que dias 28 e 29, sábado e domingo aí, a gente vai ter a Pokémon Go Fest 2025 e essa semana a gente vai ter todos os guias de raid, todos os lendários, inclusive de Zacian e Zamazenta, que vão estar no final de semana nas raids lendárias aí, tá? Dá uma olhadinha no guia da Go Fest 2025 que tá super completo com tudo que você precisa saber, tanto a parte gratuita quanto a parte paga. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!